Amigos e amigas que me acompanham pelo Facebook, nessa nossa conversa, em algumas vezes por semana, estamos começando mais uma conversa. Queremos conversar hoje um pouco sobre a carta de São Paulo aos Filipenses. É uma carta muito interessante e que São Paulo coloca para nós ensinamentos muito importantes sobre a nossa fé católica. É uma carta que São Paulo escreveu com muito carinho aos filipenses, porque é uma comunidade que ele amava muito. É a chamada Carta da Alegria. Tanto assim que nessa carta a palavra alegria aparece 24 vezes. Se você contar quantas vezes aparece a palavra alegria, 24 vezes. Mostra que São Paulo realmente tinha assim, uma intimidade com essa comunidade. É uma carta que ele escreveu assim do fundo do coração. Bem, é muito bom nós lermos assim alguns trechos da Escritura, mas também de vez em quando é bom a gente pegar uma carta inteira, como essa carta, por exemplo, aos Filipenses, e estudar a carta inteira. Então é isso que nós queremos fazer hoje. Dar uma passada assim nesses 4 capítulos da carta de São Paulo aos Filipenses. Não é uma carta longa, não é, tem cartas muito mais longas, por exemplo, a carta aos Romanos são 16 capítulos, né? A carta aos Coríntios, a primeira, a segunda, são cartas com mais de 10 capítulos cada uma. Essa é uma carta rápida, mas que tem um ensinamento muito profundo. De vez em quando, eu vou pegar uma dessas cartas e a gente vai fazer aqui um estudo sobre ela. É um estudo, analisando parte por parte dessa carta, ok? Vamos pedir ao Divino Espírito Santo que nos dê a sua luz e a sua graça nesta hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. Tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, sabemos que fostes vós quem inspirastes aos escritores sagrados transmitirem a nós as Sagradas Escrituras. Então nós os pedimos, ó Espírito Santo, que neste momento também abra os olhos da nossa inteligência, da nossa alma, do nosso coração, para compreender isto que Deus, através de São Paulo, quis nos ensinar. E que a Virgem Santa, a Mãe do Senhor e nossa Mãe, a nossa guia espiritual, interceda por nós neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvemos noite e dia aos nomes santíssimos de Jesus, de José e de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando aí na nossa conversa. Muito boa tarde, Fortunato. Muito boa tarde, Hélio. Muito boa tarde, Leilane. Muito boa tarde, Sanaira. Enfim, todos aqueles que nos acompanham, Maria Chagas. Que Deus nos acompanhe nessa hora, que Deus encha o nosso coração com a sua graça, com a sua bênção. Bem, meus irmãos, essa carta de São Paulo aos Filipenses é uma carta que foi escrita assim, com muito carinho. E São Paulo estava preso em Roma, estava lá no seu cativeiro. São Paulo esteve preso durante 2 anos, o ano 61 até o ano 63. Ele esteve preso em Roma, né, e foi julgado ali pelos romanos, mas ele não foi condenado, depois ele ainda foi solto. Foi numa segunda prisão, São Paulo, lá por volta do ano 67, que ele foi preso, aí depois realmente ele foi condenado à morte junto com São Pedro. Então, esta carta aos Filipenses é uma das cartas chamadas Cartas do Cativeiro, né? Que esteve cativo, esteve preso. Né? Além da carta aos Filipenses, a carta também aos Colossenses, a carta aos Efésios e a carta a Filemon, né? Aquele senhor daquele escravo chamado Onésimo, que ele pedia misericórdia para aquele escravo Onésimo. Tudo isso, né? Essa carta aí foi então por volta do ano 61, 62, 63, que São Paulo esteve preso ali em Roma. Ele foi julgado, porque
quando ele foi preso lá na Palestina, ele sabia que os judeus o queriam matar, então ele apelou para César, né? Então, ele estava preso na Cesareia, ali junto do procônsul romano, e o procônsul o mandou, então, para César. E ali ele escreveu essa carta. A cidade de Filipos, para a qual São Paulo escreve, era uma cidade muito grande, uma cidade romana, importante. Ela foi fundada pelo rei Filipe II, que era pai do grande rei macedônio Alexandre Magno, que teve aquele império muito grande, o Império de Alexandre Magno, mas que depois caiu na mão dos romanos, foi dominado pelos romanos, né? E o imperador Augusto, César Augusto, transformou a cidade de Filipos assim num posto avançado importante do Império Romano. Então, São Paulo, que era muito inteligente, o que São Paulo fazia? Ele evangelizava nas cidades mais importantes, porque ele sabia que das cidades mais importantes o evangelho se propagaria. Então, por exemplo, ele sai de Jerusalém e vai para Antioquia, no norte da Síria, porque Antioquia tinha 500.000 pessoas naquele tempo, era um ponto importantíssimo. Também São Pedro foi para lá, ali tivemos a primeira comunidade cristã com cerca de 500.000 pessoas. Depois, Paulo, então, dali de Antioquia, ele com Barnabé faziam aquelas viagens apostólicas, né, por toda a Turquia de hoje, ia até a ilha de Chipre, da ilha de Chipre ele ia, né, as outras cidades ali, e São Paulo fez então 4 viagens apostólicas, e passou por Filipos, né, que ficava ali na região da Macedônia. Muito bem, e 3 vezes, né, São Paulo esteve em Filipos, porque ele fez 3 viagens apostólicas e passou por essa cidade de Filipos. E tinha, assim, um carinho muito especial com a comunidade dos filipenses, como a gente vê pela própria carta dele, né? Como eu disse, é chamada Carta da Alegria, onde ele escreve a palavra alegria 24 vezes. Uma coisa que os estudiosos, os exegetas, que estudam profundamente a Bíblia, dizem, é que talvez esta carta de 4 capítulos, talvez seja mais de uma carta, talvez sejam 2 ou até 3 cartas que foram juntadas numa só na Bíblia. Porque Paulo pode ter escrito várias vezes, conforme o próprio texto da carta dá a entender que ele escreveu várias vezes, né? Ele fala os escritos que lhes mandei. Então, os entendidos acham que pode ter sido uma conjunção, uma união de vários escritos que ele fez. Bem, o que a gente nota nessa carta é que Paulo manifesta uma confiança muito grande à comunidade filipense, assim, um afeto muito grande, né? Ele usa logo essa expressão, eu os tenho no meu coração. Logo no começo da carta a gente vê essa expressão, né? É uma carta que não tem assim, uma estrutura definida, mas que ela levanta assim, muitos pontos básicos de doutrina, sobretudo de espiritualidade. Basicamente, ele coloca para os filipenses o seguinte: ser cristão é ser um imitador de Cristo, é ser um outro Cristo, é viver como Cristo viveu, né? A própria palavra cristão significa isso, né? Ser imitador de Cristo. Só que Paulo, nesta carta aos filipenses, ele com poucas palavras, são só 4 capítulos breves, Paulo tem a capacidade de falar muita coisa. Paulo tinha essa capacidade, né, de, escrevendo pouco, ensinar muito. Porque naquele tempo, a gente sabe, era difícil escrever, né? Não era uma verdadeira arte alguém que sabia escrever. Bom, então, eu gostaria, então, de, seguindo o próprio texto bíblico, aí, se você quiser, você pode pegar a sua Bíblia e seguir comigo. Eu gostaria, então, agora de pegar o próprio texto, né, da carta de São Paulo aos Filipenses e a gente ir acompanhando aquilo que São Paulo foi ensinando para essa comunidade. Ok? Ele começa dizendo o seguinte: Paulo e Timóteo, né, os dois estavam juntos, Timóteo, aquele grande ajudante de São Paulo, que depois ele sagrou bispo e colocou na cidade de Éfeso. Éfeso foi uma cidade romana importantíssima, onde São Paulo teve 3 anos. Né? Ali ele foi preso também, depois ele foi embora para outros lugares, né? E era a capital da província romana da Ásia Menor. Veja como São Paulo procurava cidades importantes. Era Corinto, era Atenas, era Filipos, era Tessalônica, eram todas cidades muito grandes do Império Romano naquela época. Então ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo que se acham em Filipos. Eu acho interessante São Paulo usar essa expressão, a todos os santos em Jesus Cristo. Ou seja, Paulo chamava os cristãos de santos.
Não quer dizer que já estivessem plenamente santificados, não quer dizer que já estivessem, assim, vamos dizer, canonizados em vida. Não, mas santos por quê? Pela graça do batismo. O batismo traz a graça santificante. Então, Paulo usa essa expressão interessante, a todos os santos em Jesus Cristo que se acham em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Olha que coisa interessante. A carta é do ano 60. Então, já havia bispos e já havia diáconos e presbíteros. Isso é outra coisa que deve chamar a nossa atenção. A estrutura que a igreja tem hoje, 2000 anos depois, papa, bispos, presbíteros e diácono, isso existia no primeiro século. Ou seja, se no primeiro século os apóstolos já estabeleceram bispos, presbíteros, diáconos, é porque o Cristo colocou esta orientação. É por isso que ainda hoje nós temos essa mesma orientação e não vai mudar isso nunca. É uma das coisas mais maravilhosas que eu acho no cristianismo, é exatamente essa estabilidade. O cristianismo não é um modismo que fica mudando a toda hora. Não. O cristianismo ele é estável, ele é perene, ele não envelhece. Ele pode ter 2000 anos, mas ele continua novo, né? e não se altera. É isso que dá a ele, né, essa robustez, né, que ele tem. E Paulo aqui continua dizendo, né, a vós graça e paz da parte de Deus. Graça e paz, duas coisas fundamentais que ele já vai desejando para a comunidade, né, nosso Pai e da parte do Senhor Jesus. E aí ele começa dando graças, né, ele fala, dou graças a Deus cada vez que de vós me lembro. Olha o carinho dele com a comunidade. Em todas as minhas orações, rezo sempre com alegria por vós. Rezo sempre com alegria por vós. Paulo fala muito da alegria nessa parte. Alguma coisa especial tocou em São Paulo essa comunidade. E a gente sabe o que é. Ele vai dizer depois. Todas as vezes que ele precisou dessa comunidade, essa comunidade mandou auxílios para ele. Auxílio financeiro, quando ele estava preso e outras coisas mais. A gente vai ver aqui que a comunidade mandou um dos fiéis chamado Epafrodito até Roma para ajudar São Paulo. O Epafrodito quase morreu, né? Então, Paulo sentia por essa comunidade assim, uma gratidão muito grande. E ele diz, né, recordando-me da cooperação que haveis dado na difusão do Evangelho desde o primeiro dia até agora, né? E aí outro ponto que ele coloca interessante é isto, né? Ele diz assim, é justo que eu tenha bom conceito de todos vós, porque vos trago no coração, por teres tomado parte na graça que me foi dado, tanto na minha prisão, olha aí, tanto na minha prisão, como na defesa e na confirmação do Evangelho. Quer dizer, ele preso, ou na pregação do Evangelho, ele sentia realmente aí esse amparo da comunidade de Filipos, né? Bom, ele começa então a falar para eles, né, da necessidade do progresso no Evangelho. E diz assim, meus irmãos, quero fazer-vos saber que os acontecimentos que me envolvem estão redundando em maior proveito do Evangelho. Que acontecimentos que me envolvem? A prisão. Interessante Paulo dizendo, essa situação de prisão que eu vivo redunda em fruto para o Evangelho. Não é? Muitas vezes a gente pode pensar, puxa, está preso, né? Não pode fazer nada. Não, olha o que ele diz. Em todo o pretório o que é? Aquela guarda pretoriana, né, de Roma que o guardava. Então, toda aquela guarda, olha o que ele está dizendo aqui. Em todo o pretório, por toda parte, tornou-se conhecido que é por causa de Cristo que eu estou preso. Olha, então a soldadesca toda está sabendo que eu estou preso por causa de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo está sendo falado. Jesus Cristo está sendo pregado. Se um homem aqui está preso por causa de Cristo, é porque esse Cristo tem alguma coisa de bom, né? É o que Paulo quer dizer. Está redundando em graça o fato de eu estar preso. Ele diz, a maior parte dos irmãos, ante a notícia das minhas cadeias, teve nova confiança no Senhor e maior entusiasmo em sem temor, pregar a palavra de Deus. Ou seja, ele diz que, né, os irmãos ali em Roma, veja que Roma era o auge da perseguição. Eu quero lembrar que a perseguição de Nero começou no ano 64, pesada contra os cristãos. E Paulo está escrevendo aqui por volta do ano 62, 63.
Então, ele está vivendo ali aquela iminência daquela perseguição romana. E ele diz, por causa da minha prisão, os irmãos ficaram mais animados de pregar o Evangelho. Sabe, meus irmãos, existe um grande santo da igreja que disse, um santo padre, doutor da igreja, que disse, a igreja, quanto mais ela é perseguida, mais ela se torna forte. Quanto mais ela é caluniada, mais ela se torna sábia. Quanto mais essa igreja é pisada, né, mais ela se torna viva. Né? Ou seja, a igreja tem essa capacidade de transformar o sofrimento em vitória, transformar o martírio em glória. Né? E Paulo coloca aqui uma coisa interessante, que eu vou seguindo aqui, pegando alguns pontos mais importantes da carta, né, para a gente poder analisar. Né? Ele fala assim, em verdade, alguns pregam Cristo por inveja a mim e por discórdia, mas outros o fazem com a melhor boa vontade. É interessante que ela fala assim, mas não faz mal, contanto que de todas as maneiras, por pretexto ou por verdade, Cristo seja anunciado. Nisto não só me alegro, mas sempre me alegrarei. Quer dizer, para Paulo importava o seguinte, tem gente que prega Cristo por inveja, outro prega por vaidade, outro prega até para me hostilizar, não faz mal. Desde que o Cristo seja pregado, seja anunciado, seja conhecido, eu me alegro. Né? Isso me faz lembrar um presidente da República antigo, que o Brasil tinha, quando eu era criança, o presidente Juscelino Kubitschek. O Kubitschek, quando falavam mal dele, ele dizia assim, falei mal, mas falem de mim. Falei mal, mas falem de mim. Importa que o povo me conheça. Né? Aqui, Paulo está dizendo a mesma coisa. Preguem por inveja, preguem, né, por despeito, né, preguem até por segundas intenções, mas que Jesus Cristo seja anunciado. Interessante essa colocação que ele faz aqui. Né? Ele diz assim, Cristo será glorificado no meu corpo, tenho toda a certeza disso. Né? Quer pela minha vida, quer pela minha morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa frase de São Paulo é fortíssima, né? Cristo será glorificado no meu corpo. Isso vale para nós também. Nos nossos sofrimentos, nas nossas doenças, nos nossos cansaços, na vida de evangelização. Não é? Quantas vezes a gente se cansa, né? Nas viagens, nas pregações, às vezes cansado, às vezes com dor de cabeça. São Paulo diz, Cristo será glorificado no meu corpo. Quer pela minha vida, quer pela minha morte. Também pela minha morte Cristo vai ser glorificado. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, dizia que a oferta da nossa morte a Deus é a última vez que nós vamos fazer a vontade de Deus, aceitar a própria morte e oferecer a Deus. E aí São Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É impressionante como é que os santos, eles não tinham medo da morte. São Paulo fala da morte como lucro. Só que ele coloca aqui uma coisa muito interessante quando ele fala da morte, né? Ele coloca assim, mas se o viver no corpo é útil para o meu trabalho, não sei, então o que eu devo preferir? Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, eu desejaria desprender-me para estar com Cristo. Né? Mas, de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Olha que raciocínio lúcido, né? Paulo diz, por mim, eu queria logo morrer, para estar com Cristo. Veja, aqui tem uma coisa muito interessante, meus irmãos. Às vezes a gente vê, especialmente nossos irmãos separados, protestantes, dizer que ninguém está em Deus ainda, que está todo mundo dormindo, que só vai haver, as almas só vão acordar no dia da ressurreição. Não. Paulo está dizendo, eu, por mim, queria morrer agora para já estar com Cristo. Ora, já estar com Cristo é agora. Não é lá depois da ressurreição, não. Mas, se é melhor eu estar com vocês, para eu, então, servir vocês, então eu prefiro ficar aqui. Eu aguardo, né, ainda esse tempo. Sabe, para nós também é uma lição. Né? Às vezes a gente se cansa também, né? Eu conheci gente que disse para mim assim, puxa, eu já preferia morrer para descansar. Né? Conheci uma senhora com 90 e poucos anos, que ela perguntava para mim, professor, é pecado pedir para Deus para a gente morrer? Eu dizia, não é pecado não, mas enquanto a senhora estiver viva, faça a vontade de Deus. Enquanto Deus te mantiver vivo, é porque Deus precisa de você. Não sei como nem onde. Né? Eu acho que Deus chama a gente para a eternidade, chama quando a gente cumpriu a nossa missão, quando talvez Deus não precise mais de nós aqui. Né? É um sentimento que eu tenho.
Bom, então Paulo dizia isso, né? Mas de outra parte, continuar a viver é mais necessário, né? Por causa de vós, né? Persuadido disso, sei que continuarei com todos vós para proveito vosso e consolação da vossa fé. Então Paulo sentia que era importante ele continuar vivo, embora ele quisesse partir para Deus, para fortalecer a fé dos irmãos, né? E aí ele começa toda uma catequese, a partir aí do capítulo 2, no apelo à constância, né? Ele diz, quer eu vá ter convosco, quer permaneça ausente, eu desejo ouvir que estáis firmes em um só espírito, lutando unanimamente pela fé no Evangelho. Ele quer ver aquela comunidade na fé, lutando pelo Evangelho. Ele diz, né, sem vos deixar de intimidar em nada pelos vossos adversários. Já havia adversários, já havia hereges. Paulo teve que combater muito o quê? Os cristãos judaizantes. Quem eram os cristãos judaizantes? Aqueles cristãos que vieram do judaísmo e que ficavam dizendo que antes de ser batizado era preciso ainda ter a circuncisão. Paulo dizia, de jeito nenhum, né? Lá no ano 49, eles já tinham feito aquele concílio o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, onde a questão foi essa, precisa a circuncisão antes do batismo ou não, né? Paulo e Barnabé vieram de Antioquia até a Jerusalém discutir com os apóstolos, chegaram à conclusão que não precisava mais, né, da circuncisão. A circuncisão era um rito do judaísmo que agora o batismo tinha totalmente superado, né? Mas muitos cristãos que vieram do judaísmo ficavam insistindo nessa questão da circuncisão, que deu muito trabalho para São Paulo. É por isso que ele coloca essa questão aí, né? Ele diz, e é a vontade de Deus, porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por ele sofrer, né? Aí Paulo começa a mostrar a importância da nossa identificação com Cristo. O cristão é aquele que se identifica com Cristo. E aí tem a maravilha, né, desse capítulo 2, em que Paulo fala do exemplo da humildade de Cristo, né? Ele fala, se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, né? Algum carinho, estímulo, alguma comunhão, espírito. Então ele diz, completai a minha alegria permanecendo unidos. Tudo que um evangelizador quer ver é a comunidade unida. Quando existe divisão, é uma catástrofe para a evangelização. A maior arma do demônio, meus irmãos, para acabar com um grupo de oração, acabar com uma igreja, acabar com uma pastoral, é a divisão. As fofocas, as rivalidades, né? Os partidos, né? Então, São Paulo diz, né, se me é possível uma alegria, né, algum carinho, algum estímulo, né, alguma ternura, completai a minha alegria permanecendo unidos, né? Ele diz, tendes um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Aí começa a desdobrar, né? Nada façais por espírito de partido ou de vanglória. É isso que divide uma comunidade, os partidos. Aí eu sigo fulano, não, eu sigo ciclano. Ou então ele fala assim, né, além dos partidos, a vanglória, a pessoa que quer aparecer, que quer mandar mais do que os outros, que quer ser o rei da igreja, o dono da igreja, né, o dono da bola, como se diz, né? Mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Meus irmãos, que coisa difícil, né? Que a humildade vos ensine a considerar os outros maior do que vós mesmos, né? É difícil isso. A humildade é a maior virtude. É você achar que realmente os outros são mais importantes do que você. E você colocar lá na última fila, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu quero o último lugar da fila, porque eu sei que lá no último lugar ninguém vai brigar comigo, né? Então, São Paulo diz aqui, né? Nada façais por partido, por vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Meus irmãos, que Deus nos dê essa graça. É uma graça. Considerar os outros superiores a nós, né? E ele diz... dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Aí ele começa a mostrar o exemplo de Jesus, né? É extraordinária essa passagem, né? Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Jesus, olha a humildade de Jesus, ele sendo Deus, com a mesma natureza de Deus, ele não se orgulhou de ser Deus. Aí São Paulo começa a dizer, né?
mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. São Paulo diz, não é para Jesus se assemelhar aos homens, é um aniquilamento. E é mesmo, meus irmãos, porque nós homens estamos num corpo, o corpo não pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, o espírito pode. Mas a partir do momento que o Cristo se fez homem, assumiu uma natureza humana, ele assumiu toda a limitação humana, cansaço, fome, sede, sono, possibilidade de doença. Então ele se aniquilou, se esvaziou. Né? E se esvaziou de maneira impressionante. Né? Nasceu numa gruta de Belém. Né? Não teve nem uma caminha para nascer, uma maternidade para nascer, nada, nem um quarto para nascer. Foi nascer numa gruta onde os animais se recolhiam, naquele mês de dezembro, frio da Palestina, se recolhiam do frio. Que aniquilamento, meus irmãos. É uma reflexão que a gente não pode deixar de fazer, que São Paulo coloca para nós. Né? Fez-se humilde, assumiu nossa natureza humana, e mais ainda, fez-se escravo. Né? E fazendo-se escravo, aceitou uma morte, e morte de cruz, ou seja, a pior morte que existia na época do Império Romano. Quer dizer, o aniquilamento de Cristo é uma coisa impressionante. Bom, a teologia explica tudo isso, né? Coloca o seguinte: o mundo se perdeu exatamente por causa da soberba de Adão e Eva, que quiseram ser como Deus, imitando o demônio, né? Não, o demônio disse para Eva, né? Você pode comer essa fruta sim, seus olhos vão se abrir, né? E vocês vão ser como deuses. Ah, é? Então, ótimo. Comeu a fruta, traga a fruta. O orgulho, a vaidade, a soberba. Querer ser como Deus. Desde quando, meus irmãos, uma criatura pode ser como Deus? Mas ainda hoje, sabe, a gente percebe, é a sede do homem. O homem não quer ele ser submisso a Deus. Ele quer dominar Deus. Ele quer ser Deus. Não é isso que a gente vê hoje na humanidade? As pessoas querendo mudar a lei de Deus. O casamento agora não é mais homem com mulher, pode ser outras coisas. Não existe mais o sexo que Deus fez, então cada um assuma aí um sexo que quiser. Né? Quer dizer, a lei de Deus está revogada, não existe mais a lei de Deus. Nós somos Deus, nós fazemos as nossas leis para nos salvar. Né? Como dizia Santo Irineu de Leão, para desatar o nó da desobediência de Eva, Maria se fez humilde. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor. Para quebrar, né, essa arrogância do homem, para quebrar o pecado original, então Cristo se fez escravo, morreu numa cruz, fez a vontade do Pai até a abjeção mais profunda que um ser humano poderia experimentar. São Paulo fala morte de cruz, porque era a pior morte que existia no tempo do Império Romano. Os romanos aprenderam a crucificação com os cartagineses. Era uma morte horrível. Da pessoa pregada na cruz, às vezes ficava pregado um dia inteiro na cruz. O Cristo morreu com 3 horas na cruz, porque o Cristo já tinha sofrido tanto na flagelação, na coroação de espinho, tantas coisas, mas que, né, a natureza humana não aguentou mais do que 3 horas. Então, Paulo coloca para nós aqui esse exemplo: ser humilde como Jesus Cristo. Aniquilou-se. Né? Sabe, meus irmãos, a gente deve pedir isso. Quando São Luís de Montfort rezava o terço, especialmente quando ele rezava os mistérios gozosos, que ele contemplava o nascimento de Jesus na gruta de Belém, São Luís de Montfort dizia assim: ó Jesus, pela contemplação desse mistério, pela intercessão de Nossa Senhora, dai-me viver o mesmo aniquilamento que o Senhor viveu. Nascer numa gruta, né? O rei do mundo, o rei do universo, nasce numa gruta. É uma coisa que faz a gente pensar. Bem, então Paulo vai continuando aqui no capítulo 2, desdobrando, né, a beleza desse tema, esse exemplo da humildade de Cristo, e depois ele desdobra isso colocando outras coisas. Né? Ele diz assim: e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por isso, ao nome de Jesus, né, se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Né?
e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é Senhor. Ou seja, Jesus Cristo é Deus, é o Salvador. Né? Então, por que ele coloca aqui toda essa glória de Cristo? Porque aquilo que o próprio Jesus ensinou. Aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Como ninguém se humilhou tanto como Jesus? Ninguém, porque ele era Deus, ele é Deus. Ninguém fez o que Cristo fez. Então também ninguém experimentou a glória, ninguém experimentou a honra, ninguém experimentou o louvor, ninguém experimentou o poder, ninguém experimentou a majestade como Cristo. Porque Cristo conquistou como homem esse direito. É importante nós entendermos isso. Como homem, né? Aniquilando-se, passou por tudo isso. Então São Paulo pega agora, depois, tudo isso, ele coloca para os filipenses como a necessidade da perseverança no esforço para buscar essa perfeição, que não é fácil. Nós todos sabemos disso. Então, aqui Paulo coloca uma série de coisas muito interessantes. Por exemplo, ele diz assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Olha, São Paulo manda a gente trabalhar na nossa salvação com temor e tremor. Ou seja, não brincar com a salvação. Não é? Nós estamos salvos pela morte, pelo batismo, mas a gente pode perder essa salvação numa vida dissoluta, numa vida de pecado. Então, ele lembra muito bem isso. Né? Ninguém tem a salvação garantida. Nossos irmãos protestantes dizem, não, eu tenho certeza que eu estou salvo. Ótimo, nós também temos, pela morte de Cristo, mas a gente pode perder essa salvação. Pode perder. Então, Paulo diz, trabalhai na vossa salvação, com temor e tremor. Ora, o que é trabalhar na salvação? Buscar essa perfeição, que ele quer que a gente se espelhe no Cristo. E ele diz, porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o fazer. Isso é outra coisa muito importante. Esta perfeição que a gente deve buscar, é Deus também que opera em nós. Ele diz, é Deus que opera em nós o poder e o fazer. É Deus que faz a gente querer a santidade. É Deus que nos dá a força de buscar a santidade, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então ele fala, trabalhai pela vossa salvação. Né? Mas buscando em Deus essa graça, buscando em Deus essa força, porque ele diz aqui, né, é Deus que opera. Opera quer dizer, faz acontecer em nós. Primeiro o querer e depois o fazer. Né? São Paulo lembra lá na carta aos Coríntios uma coisa interessante. É Deus quem nos capacita. É Deus quem nos dá a capacitação, né? Para a gente querer alguma coisa e fazer alguma coisa. Aí a importância, meus irmãos, de rezar. Né? Por isso que os santos diziam que ninguém se salva sem oração. Né? Santa Fonte de Ligório dizia, quem reza se salva, quem não reza se condena. Não é Deus que nos condena, a gente que se condena. Por quê? Porque não trabalhou na própria salvação, buscando a oração, buscando, né, a palavra de Deus, buscando a liturgia, a confissão, a Eucaristia. As ferramentas da salvação, Deus colocou na igreja. João Paulo II dizia que a igreja existe para a nossa santificação. A igreja existe para a nossa santificação, mas a gente tem que trabalhar pela nossa santificação. Não adianta eu colocar na mão de um empregado, um pedreiro, todo o equipamento de construção. Eu colocar o plumo, eu colocar o esquadro, eu colocar a pá de pedreiro, eu colocar, não sei, o martelo e outras coisas, a marquita para cortar a pedra. Se ele não usar, se ele não trabalhar, não vai fazer a obra. Então, Deus nos dá essas ferramentas de salvação, mas a gente tem que trabalhar a salvação, ou seja, usar essas ferramentas. Né? Então, São Paulo vai dizendo aqui para eles o seguinte, né? Fazei todas as coisas sem murmurações. Importante essa recomendação, nem críticas. Sabe, meus irmãos, o cristão não fica murmurando, o cristão não fica reclamando. Reclamação não é coisa de cristão. Não. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem críticas. Faz o seu dever, sem murmurar, sem criticar. Ele diz, a fim de seres irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus íntegros, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa.
onde brilhais como luzeiros no mundo. Olha que coisa bonita, né? O cristão, Paulo compara com uma luz no meio dessa sociedade escura, tenebrosa, depravada, né? Brilhai como luzeiros no mundo, né? E a ostentar a palavra da vida, né? Aí ele diz assim, dessa forma, no dia de Cristo, sentirei alegria em não ter corrido em vão, em não ter trabalhado em vão. Então, o cristão vive na alegria, é a esperança. Então, porque ele vive na alegria, na esperança e na fé, ele não murmura e não fica criticando. Ele trabalha, né, pelo reino de Deus. Né? Ele fala assim, ainda que eu tenha de derramar o meu sangue sobre o sacrifício em homenagem à vossa fé, eu me alegro e vos felicito. Paulo tinha essa fé impressionante. Ainda que eu tenha que derramar o meu sangue, eu vou trabalhar assim. E aí, né, ele faz aqui um elogio muito grande a Timóteo, esse famoso São Timóteo que ele colocou como bispo lá de, né, de Éfeso durante um bom tempo. Ele fala, todos os demais buscam os próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas Timóteo buscou o interesse de Cristo. É outra coisa difícil, né, meus irmãos? A gente encontrar alguém que busque só o interesse de Cristo. Não busca o seu interesse, não busca... Ele fala Timóteo, ele fala, pois não há ninguém como ele, tão unido comigo em sentimento, que com tão sincera afeição se interesse por vós, Timóteo. Aí manda Timóteo para, né, a comunidade de Filipe também, um tempo. Ele fala, aliás, confio no Senhor, que também eu irei visitar-vos em breve. Né? Depois que ele manda Timóteo lá um pouco. Interessante também que ele fala aqui de um discípulo dele chamado Epafrodito. Uma coisa que eu queria lembrar é que São Paulo não trabalhava sozinho. Não, São Paulo tinha muitos ajudantes. A gente nota nas cartas de São Paulo muitos colaboradores dele. Tito, Timóteo, né? O próprio São Marcos ajudou, né? Barnabé, Epafrodito, ele cita muita gente. Por exemplo, aqui no capítulo 2, ele fala, julguei necessário enviar-vos nosso irmão Epafrodito, meu companheiro de labor e de lutas, que designastes para assistir-me em minhas necessidades. A comunidade de Corinto, de Filipos, tinha mandado Epafrodito para ajudar Paulo lá em Roma, porque Paulo estava preso, né? Ele estava com saudade de todos vós e visivelmente preocupado por teres tido notícia da sua doença, porque Epafrodito ficou muito doente, quase morreu. De fato, esteve mal, às portas da morte, mas Deus teve compaixão dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse aflição sobre aflição. Graças a Deus, Epafrodito não morreu por causa de mim, porque ele veio para me socorrer. E depois Paulo chama atenção aqui para o que ele chama de falsos doutores. No capítulo 3, ele diz assim, no mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Né? Tornar a escrever-vos as mesmas recomendações a mim, por certo, não é penoso, e a vós é-vos conveniente. Então, está vendo aqui por que os estudiosos acham que Paulo escreveu mais de uma carta aos Filipenses? Olha o que ele diz aqui. Tornar a escrever-vos as mesmas recomendações. Ora, se tornar a escrever é porque já escreveu antes. Então, não foi uma carta só. Então, os estudiosos exegetas acham que Paulo deve ter escrito umas 3, 4 cartas pequenas, talvez até tipo um bilhete, mas que as pessoas juntaram e deu essa carta aqui inteira, a carta aos Filipenses. Pode ser, a Bíblia foi feita assim, não é? Juntando as coisas. Né? E aí ele diz aqui, né? no mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Ele diz, cuidado com esses cães. Ele chama de cães, aqueles cristãos do judaísmo que queriam impor a circuncisão, né? Cuidado com esses charlatães, cuidado com esses mutilados, porque os verdadeiros circuncisos somos nós, que prestamos culto a Deus pelo Espírito de Deus e pomos nossa glória em Jesus Cristo, e não na carne. Na carne, que ele quer dizer, é da descendência judaica e na circuncisão. Né? Aí ele coloca, se fosse para se gloriar por ser judeu, eu também podia me gloriar. Ele fala, eu fui circuncidado ao 8º dia, como todo judeu, eu era da tribo de Benjamim, ele coloca aqui, hebreu e filho de hebreus, né? Mas passou o que era velho. Agora, quem está em Cristo é uma nova criatura.
Então não tem mais a questão da circuncisão. Ele fala, na verdade, aqui, Paulo, como ele vai fundo, né, na confiança dele em Cristo, né? Ele diz assim, na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com esse bem supremo. Aí, que bem supremo é esse? 2 pontos. O conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Paulo diz, não troco nada pelo conhecimento de Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos, é para nós também. E é para nós também um ensinamento. Esse conhecimento de Jesus Cristo não é apenas um conhecimento intelectual, que a gente vai apenas conhecer nos evangelhos, que já é bastante coisa, né? Que São Jerônimo dizia, quem não conhece os evangelhos não conhece Jesus Cristo. Então, claro que o primeiro conhecimento e profundo que a gente tem de Cristo é nos evangelhos, mas importante também a meditação dos evangelhos, porque aí Cristo fala ao nosso coração. E nesse falar ao nosso coração, nós vamos tendo uma comunhão com Cristo, que habita em nossa alma. Né? Então, Paulo fala, esse conhecimento que para mim eu não troco por nada. E ele diz, né? Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Né? Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição. O poder da ressurreição de Cristo, né? Ele fala pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte. Paulo quer tornar semelhante ao Cristo até na morte. Por isso que os santos, muitos santos, desejavam martírio. Eu acabei de escrever um livro sobre a vida de, né, São José de Anchieta. Anchieta que veio para o Brasil com 19 anos, seminarista, viveu aqui, né, 44 anos até a sua morte, com 63 anos de idade, nunca mais voltou para a sua terra, né, na Espanha, né, e Anchieta ansiava pelo martírio, porque ele dizia aí, é a maior glória que eu posso dar a Deus, aí eu vou me identificar com a morte de Cristo, é a maneira que eu posso mais me identificar com ele, né, porque ele morreu assim. Né. E então, São Paulo vai colocando outras coisas, consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isso. O que ele procura? 2 pontos. Prescindindo do passado e atirando-me, né, ao que resta para a frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Então, Paulo não olha para trás, não olha para o que ele foi, não olha pelo que ele fez de errado, ele olha para frente. Né? Ele fala, eu acho bonito isso, né? Persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós também. Nós temos que olhar para frente, o alvo, o rumo celeste, que Deus nos preparou em Jesus Cristo. O resto, meus irmãos, não interessa. O resto vai acabar. O resto é passageiro. O resto pode durar 100 anos, mas acaba. Né? Quantas pessoas já viveram nesse mundo? Mais de 10 bilhões de pessoas já viveram nesse mundo e já se foram. Né? Então, a esperança do cristão é essa que São Paulo coloca aqui. Persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Né? O que importa é prosseguir decididamente. Ele põe aqui, né, no capítulo 3, versículo 16. Né? Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, de santidade. Né? O que importa é prosseguir decididamente. Nunca desistir, nunca arrefecer. Né? Tocar para frente. Como dizia o povo antigo, fé em Deus e pé na tábua. Né? Fé em Deus e pé na tábua. Vamos em frente. Aí ele fala também para seguir o próprio exemplo dele. Eu acho interessante como é que São Paulo não tem medo de dizer assim, ó, irmãos, sede meus imitadores. Puxa, a pessoa para dizer isso tem que ter coragem, né? Sejam meus imitadores e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos. Siga o meu exemplo. Será que a gente pode também dizer para os outros, olha, siga meu exemplo? Né? Tem que viver muito bem para fazer isso. Né? E ele coloca aqui assim, agora, ele diz assim, porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora eu digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses inimigos da cruz de Cristo? Que o Paulo diz que fala chorando deles, cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria vergonha é causa de envaidecimento e só tem prazer no que é terreno. As pessoas que só pensam nas coisas desse mundo, no prazer, no poder,
na glória, os deuses desse mundo, né? A gente sabe que esse mundo tem 3 deuses, né? O primeiro deus é o prazer do sexo, o prazer da comida, de qualquer jeito. Depois o deus do poder, né? A pessoa quer ter poder, quer mandar, quer ser o mais importante, quer ser ouvido. É o prazer, né? O poder, né? São deuses que, né, exigem que a gente, nos altares deles, se sacrifique a nossa alma. A gente não pode fazer isso, não. Né? Poder, prazer, ganância, né? Dinheiro, não pode ser assim. Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. E aí ele coloca uma coisa muito bonita, né? Capítulo 3, versículo 20, ele coloca assim: nós, porém, somos cidadãos dos céus. Essa expressão é muito bonita. Somos cidadãos do céu, ou seja, a terra não é a nossa pátria. A terra é o nosso exílio. Eu não sei se você sabe, a palavra paróquia do grego quer dizer exílio. Nós estamos exilados, meus irmãos. O que é o exilado? É aquele que está fora da sua pátria. Porque Paulo fala, nós somos cidadãos do céu. Sabe? A nossa pátria mesmo, definitiva, eterna, que não vai acabar nunca. Onde não vai ser mais preciso você acordar, dormir, tomar banho, usar desodorante, né? Ir no médico, ir no dentista, correr no advogado, não vai precisar de nada. A pátria eterna, da felicidade plena, é outra. Então Paulo fala, nós somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Que coisa bonita, né? Em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda a criatura. Ou seja, o Cristo, né, no final da história, no dia da ressurreição, vai transformar o nosso corpo num corpo glorioso como o corpo dele. Ele fala na carta aos Coríntios, capítulo 15, esse corpo nosso será sepultado como uma semente. Mas da semente vai nascer uma árvore nova. Né? Então, veja, essa comparação que Paulo foi muito interessante. Essa nossa vida é como uma semente que vai ser colocada na terra. Por isso que Jesus disse, se a semente, se o grão de trigo for lançado na terra e não morrer, não pode dar fruto. Né? Mas da ressurreição, Cristo vai transformar esse nosso corpo miserável, ele fala aqui, num corpo glorioso, né? Como o seu. E aí, Paulo vai entrar já no final aqui da sua reflexão, no capítulo 4. Né? Ele diz assim, começa o capítulo 4 dizendo assim, portanto, meus muito amados e saudosos irmãos, alegria e coroa minha. Como ele gostava dos filipenses, né? Alegria e coroa minha. Continuar assim firmes no Senhor, caríssimos. Né? Aí ele fala uma coisa muito interessante. Exorto a Evódia, exorto igualmente a Sintique, que vivam em paz no Senhor. E aqui tem uma observação, que é o seguinte, essas duas senhoras, Evódia e Síntica, eram duas colaboradores de São Paulo, mas que de vez em quando brigavam um pouco, se desentendiam. Então ele está dizendo assim, exorto a Evódia, como igualmente a Síntica, que vivam em paz no Senhor. Será que esse recado não vale também para algumas comunidades hoje? Olha aí, Evódia, olha aí, Síntica, vivo em paz no Senhor. Não fica aí se desentendendo que é de uma coisa ou outra, não, né? E a ti, fiel Sínzigo, veja como é que São Paulo tinha muitos colaboradores. E a ti, fiel Sínzigo, também rogo que as ajudes, pois que trabalham comigo no Evangelho. As duas trabalhavam com ele no Evangelho. Com Clemente e com os demais colaboradores meus, cujos nomes estão inscritos no livro da vida. Estão vendo? São Paulo tinha um monte de colaboradores. Nós também, meus irmãos, como evangelizadores, não podemos trabalhar sozinho, não. Nós temos que ter gente que trabalhe com a gente, colaboradores. Ok? Paulo coloca muito bem claro aqui. Quem é esse Clemente que Paulo fala aqui? É muito interessante essa passagem, Filipenses 4, versículo 3, em que ele fala com Clemente. Clemente foi o quarto Papa da Igreja, São Clemente de Roma. O primeiro foi Pedro, Lino, Cleto, Clemente. Era esse Clemente aqui, que era colaborador de São Paulo, que se tornou um Papa da Igreja. Olha que coisa impressionante, né?
E aí, Paulo, né, coloca aqui uma parte que eu acho muito interessante. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Repito, alegrai-vos. Mas interessante, no Senhor. Não é alegrar-se na comida, na bebida, no dinheiro, no prazer, na ostentação, no luxo. Não, alegrai-vos no Senhor. Gente, como a gente se alegra, por exemplo, quando a gente participa de um encontro, final de semana, a gente vê tanta gente ali, né, ligada com Deus, gente se convertendo, gente mudando de vida, jovens sendo tocados. Alegrai-vos sempre no Senhor. É uma alegria que não acaba. Né? Ele diz assim, seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. A vossa bondade. O cristão tem que ser bom. O Senhor está próximo. A gente tem que ter essa consciência. Deus está próximo. Deus não nos abandona. Não. Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Quando ele envia os apóstolos, ele garante, eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Né? Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e as ações de graça. Está aqui uma coisa muito importante, meus irmãos. Todos nós temos preocupações e aflições. Então, o que São Paulo recomenda? Em todas as circunstâncias, não vos inquieteis com nada. Ele diz, apresentai a Deus as vossas preocupações. De que forma? Com a oração, com as súplicas e com a ação de graça. Ação de graça é agradecimento. Súplica é pedido, né? Pedindo, né? A oração, toda forma de oração, louvor, ação de graças, né? Bem, além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, né? E aí ele termina a carta dele, né, fazendo os agradecimentos pelos socorros recebidos. Né? Ele fala uma coisa interessante aqui, aprendi a contentar-me com o que tenho, sei viver na penúria e sei também viver na abundância. O cristão tem que estar preparado para isso. Viver na penúria, viver na abundância, aí ele coloca um fecho muito bonito, né? Tudo posso naquele que me conforta. Tudo posso naquele que me dá força, aquele que me conforta. Né? Então, ele se alegra profundamente com isso. Né? E agradece à comunidade de Filipos todo o carinho que tem com ele. Está aí, meus irmãos, essa carta aos Filipenses. Né? Uma carta de 4 capítulos, mas quanto ensinamento São Paulo coloca aí para nós. Né? Eu quero encerrar esta nossa conversa pedindo a São Paulo. Né? A gente sabe que os santos intercedem por nós sem cessar. São Paulo, que está agora na glória de Deus. Ele que diz que viveu, né, correu no estádio buscando o prêmio e que agora ele esperava, né, a coroa de louros que o Cristo ia colocar na sua cabeça e já colocou lá no céu. E agora Paulo oferece a Deus os seus méritos, as suas preces por nós. Então eu quero pedir, no encerramento dessa nossa conversa, que São Paulo interceda por nós, para que também nós possamos ver todas essas verdades que ele nos ensina e que não é fácil, nós sabemos. A carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca, São Paulo. Então fortalece o nosso espírito. Né? Roga diante do Senhor, pela qual o Senhor deu a vida, né? Roga diante do Senhor por cada um de nós, para que nós possamos viver também, vencer também todas as tentações do pecado, todas as ilusões desse mundo que nos querem arrancar, né, do caminho do céu, quer nos iludir, quer nos enganar, tentando mostrar para nós que nós vamos ser felizes aqui, numa vida fora da lei de Deus. Não. Roga por nós, São Paulo. Roga por cada um de nós, para que nós possamos ser fiéis ao Senhor, todos os dias da nossa vida. Né? Para que nós tenhamos aquela graça que os santos chamam de a graça da perseverança final. Até o fim, até a nossa morte. Seremos, São Paulo, perseverantes como o Senhor foi diante de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que a Virgem Maria, a Senhora nossa Mãe, interceda por cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém.